Olá, sou Júlia Guida e vou contar minha história de vida. Meus pais custaram muito para descobrir que eu não ouvia, porque eu era uma criança muito esperta. Brincava de Barbie, dançava, montava quebra-cabeça e até assistia Castelo Rá-Tim-Bum como qualquer criança. Meu pai foi o primeiro a desconfiar, porque eu não reagia a nenhum barulho nem quando ele me chamava. Como demorava para começar a falar, eu já fazia fonoaudiologia e terapia ocupacional. As duas também começaram a suspeitar. Quando fiz a minha primeira audiometria aos 2 anos, a fonoaudióloga tinha que esconder os instrumentos musicais infantis, pois, segundo ela, eu ouvia com os olhos e que poderia enganar as pessoas. Então, o resultado foi que eu tinha perda auditiva severa e profunda e tive que usar aparelho, mas isso nunca me incomodou, pelo contrário. A partir daí, comecei a aprender a falar e a fazer leitura labial com uma outra fonoaudióloga por meio de alguns sinais para eu poder associar o sinal à fala. Meus pais também faziam alguns exercícios para treinar o meu ouvido e me incentivavam a ler livros. No meu caso, ler qualquer coisa era imprescindível por não ser ouvinte. Sempre frequentei escola regular, claro, com tratamento especial. Os professores, os colegas e o resto da escola eram orientados a falar bem articuladamente, devagar e de frente para mim. E isso vale para todo mundo. Quando não entendia a aula, pedia para o professor repetir ou depois estudava em casa a matéria dada na aula. Fazia provas em sala separada para que ninguém me colasse e também tinha professora particular para reforçar os meus estudos. Nunca gostei de faltar à aula e sempre fui muito estudiosa, aquela que tira notas altas e poderia ser chamada de nerd. Aqui são 2 fotos, uma de 9º ano e a outra do 3º ano do ensino médio. Para fazer amizade ou conviver comigo, a pessoa precisa ter uma paciência enorme e boa vontade para conseguir me entender e eu também para fazê-la me entender, mas minha fonoaudióloga sempre dizia que eu falava muito bem, considerando a minha perda auditiva. Tenho poucos, mas bons amigos. Às vezes, quando alguém me cumprimenta e eu não respondo, não quer dizer que sou antipática ou mal educada, significa que não ouvi ou não vi. Quando estou em um grupo de amigos ou da família, preciso que alguém me diga o que a galera está falando para eu estar por dentro do assunto e também dar risadas junto. Como eu sou muito observadora, isso é uma característica típica dos deficientes auditivos. Às vezes eu sei que as pessoas estão falando de mim, bem ou mal. Minha mãe sempre fala que eu sou abençoada por não ouvir certas coisas que poderiam me magoar ou me deixar para baixo, por isso nem sei se tive apelido na escola. Esses são os filmes, séries, novelas e livros de que sou muito fã. Adoro ficar na internet, ver TV e videoclipes, sempre com legenda em português ou em inglês. Às vezes, eu até consigo reconhecer voz de algum artista ou qual música que está tocando na rádio. Lembro que uma vez reconheci a voz da Lady Gaga antes da minha mãe. Como eu também apresentava atraso na marcha, meus pais foram aconselhados pela pediatra que consultassem um neurologista.
Desde a idade de 1 ano e 8 meses venho sendo acompanhada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com um neurologista. Eu consegui fechar o diagnóstico oficial e definitivo da doença raríssima, CMT4, Charcot-Marie-Tooth, somente em janeiro de 2015 através de um sequenciamento genético providenciado pelo mesmo neurologista. Em 2015, eu passei no vestibular da FATEC Cruzeiro em segundo lugar para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A faculdade tinha o mesmo tratamento que na escola, só que dessa vez tive o direito de ser acompanhada por uma professora auxiliar, além de me sentir mais respeitada. No mesmo ano que entrei na faculdade, eu conheci a Renata através da minha primeira terapeuta ocupacional e foi a Renata que me apresentou o Tobii junto com o Rafael, representante da empresa que fornece o Tobii. Quando eu comecei a usá-lo, o meu mundo se abriu. Até porque eu estava com dificuldade para navegar no computador com as minhas próprias mãos e esse dispositivo maravilhoso me deu um pouco mais de independência e confiança para se comunicar com o mundo. Quando eu levei o Tobii para a faculdade, os professores e os colegas ficaram impressionados com a sua tecnologia bem avançada e inovadora. Em agosto de 2017, eu obtive uma bolsa de iniciação científica no CNPq com duração de 1 ano e o objetivo era o desenvolvimento de um software que permitisse o usuário deslocar o mouse através de reconhecimento facial na tela do computador para que pessoas com tetraplegia pudessem realizar operações rotineiras como acender e apagar luz, ligar e desligar TV, entre outras. Vou deixar o link do vídeo completo sobre meu projeto na descrição abaixo. Em 2018, eu passei por um estresse muito grande. Eu estava prestes a entregar o meu TG, trabalho de graduação, quando o Tobii estragou e o meu orientador ainda me cobrava muito. Comecei a sentir falta de ar, não comia direito e dormia muito mal, mas consegui me formar no final de agosto do ano passado. 4 dias depois do meu aniversário em setembro, fui para o hospital com febre e muito cansada. Fiquei internada na UTI por 48 dias. Lá, tive pneumonia 2 vezes e infecção urinária, tive que colocar sonda para me alimentar, fiquei entubada por 5 dias e depois me submeti à traqueostomia. Saí do hospital no começo de novembro e entrei em processo de desmame da sonda, voltando a comer oralmente aos poucos. Consegui tirar a sonda no final de janeiro, além de ganhar 15 quilogramas e atingir o peso ideal em julho. Agora eu estou em regime home care com 6 enfermeiras e também estou em processo de desmame da traqueostomia, fazendo fisioterapia todos os dias e fonoaudiologia 3 vezes por semana. Também voltei a estudar, fazendo cursos online na minha área profissional mesmo. Como eu estou sem voz por causa da traqueostomia, algumas pessoas me entendem por leitura labial e também me comunico através de um abecedário e um aplicativo de fala. "2019 foi um ano de renovar as minhas energias,
repensar sobre o que é realmente importante para mim e até reencontrar algumas pessoas que eu não via há muito tempo. Eu estava bem consciente sobre tudo o que passei na UTI e fui eu que decidi ser entubada, porque eu escolhi viver. Enfim, esta é uma história de uma jovem corajosa de 23 anos que tem o sonho de viajar pelo mundo inteiro e que ainda luta para conquistar o seu lugar ao sol. Obrigada e desejo a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo.